O Bragantino contratou o Johan. O Johan. Não o Cruyff, ou Cruyff, mas sim o Cauê, o Johan Cauê. Olá pessoas, eu tô aqui em mais um vídeo no canal DP Channel, agora para fazer o RS Análises, agora em outro formato. Agora eu falo sozinho aqui, o Diego faz os vídeos dele e toda segunda-feira eu vou aparecer aqui com a análise de alguma coisa que tem a ver com o Red Bull Bragantino. Essa primeira análise vai ser sobre o Johan. O Bragantino contratou por empréstimo o Johan, que vem do Atlético Mineiro. O Johan, jogador que é meio campo, deve jogar ali pelo meio de campo. Eu vou comentar mais ou menos um pouco sobre como joga o Johan e como ele deve se encaixar nesse time do Red Bull Bragantino. Ele, como jogador, começou a jogar no Paraná Clube, depois ele foi para o Curitiba, ainda nas categorias de base, e daí ele foi para o Corinthians. No Corinthians ele perdeu um pouco de espaço e acabou indo para o Flamengo de Guarulhos. No Flamengo de Guarulhos ele acabou estreando como profissional, ele foi jogar Campeonato Paulista da Série A3 pelo Flamengo de Guarulhos, isso em 2011, ele joga lá e depois ele acaba sendo vendido para a Chapecoense. No início ele volta a jogar na base, né? Ele chega a jogar sub-20 e depois, já com 22 anos, um pouco mais velho, ele estreia como profissional na Chapecoense. Isso já em 2014, quando ele começa a ter um certo destaque, até que em 2016 ele tem um destaque máximo, ele começa a fazer bons jogos pelo time da Chapecoense, começa a fazer uns gols, tem um gol de bicicleta que ele faz que fica marcante, só que daí ele acaba, junto com todo o elenco da Chapecoense, sofrendo com a questão do acidente, né? Ele não estava no avião, porque ele machucou o ombro, né? Ele teve uma luxação no ombro, então ele não viajou até a Colômbia, onde o time da Chapecoense ia fazer a final da Sul-Americana. O avião caiu, acabou morrendo quase todo mundo, e ele não estava, então ele acabou sendo um dos sobreviventes entre os jogadores, e no ano seguinte ele foi comprado pelo Palmeiras. O Palmeiras enxergava nele um jogador interessante e contratou ele. Ele no Palmeiras viveu maior parte do tempo como reserva, mas sempre demonstrou algum interesse e alguma atenção dos treinadores do Palmeiras. O Roger Machado achava ele interessante, um outro treinador também, mas ele não teve muita sequência. Ele marcou 7 gols pelo Palmeiras e ficou oscilando bastante entre o time titular e reserva. Até que em 2019 para 2020 ele acaba indo para o Galo, e ali tem a maior fase da carreira dele, quando no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020-21, já no período da pandemia, o time como o Sampaoli acaba sendo muito bom. Ele começa a jogar ali pelo meio, ele se encaixa bem com a dinâmica de jogo do Sampaoli e começa a se destacar, marcando gol, participando de jogadas ofensivas e tem um certo destaque ali. Depois, quando o Sampaoli sai, chega o Cuca, outros jogadores, e acaba perdendo espaço, e ele estava um pouco escanteado ali no elenco do time do Atlético, né? Que foi o atual campeão brasileiro. Ele foi campeão brasileiro junto com o elenco, né? Ele teve algumas partidas, marcou seus gols, mas ele não vinha jogando tanto. Ele acaba saindo agora para o Bragantino, que enxerga nele um jogador que pode se encaixar bem nesse meio de campo. Se você voltar a um ano atrás, ele era um dos principais jogadores jogando no futebol brasileiro. Ele ali no meio de campo do Atlético. E o Bragantino enxergou isso nele para ser, eu imagino, o cara que vai jogar ali como 10 no time. O Claudinho era o cara que jogava ali, depois dele o Bragantino tentou outros jogadores, mas ninguém com a mesma dinâmica que ele. Eu acho que o Johan promete um pouco mais essa dinâmica. O Johan tem 28 anos, é o jogador mais velho que o Bragantino contratou desde que subiu para a primeira divisão, então eu acho que eles apostam muito nele, né? É um cara que com 28 anos está longe de ser um cara com 22, 23, que o Bragantino costuma contratar, às vezes até de menos. Então eu acho que a contratação dele visa muito mais um cara para chegar, já jogar e entregar o que eles imaginam, do que um cara que eles possam pensar em evoluir dentro do clube, como é em muitos casos, né? O próprio Hurtado, que foi contratado agora, é um jogador que eles até imaginam que não vai ser titular de primeiro momento, mas ele, com a qualidade que ele tem, ele pode acabar virando titular em pouco tempo. Aqui tem alguns números do Johan, né? O Johan jogou pelo Atlético por 2 temporadas, ele jogou 72 jogos, marcou 12 gols e deu 9 assistências. Ele que nesse período teve 2 treinadores, né? O time do Cuca e o time do Sampaoli, e ele se encaixava muito mais no time do Sampaoli. Tanto que na última temporada ele fez 32 jogos, só que daí só 3 gols e 4 assistências. Ele participou bem menos do que participava com o Sampaoli. E se você olhar as estatísticas dele do campeonato passado, até pelo SofaScore, ele acabou com uma boa nota. Ele ficou com 7.08, que é uma boa nota para um jogador
se você pensar durante o Campeonato Brasileiro inteiro, ele teve uma certa regularidade para ter uma pontuação alta. Agora você pode ver o mapa de calor dele, dá para ver como ele se movimenta bastante entre os dois lados do campo e as entrelinhas ali. Ele participa bastante dos dois lados, que é um jogador que às vezes joga como ponta, jogou como ponta em alguns momentos no Galo. E aqui, esse é o gráfico da temporada 2020-21. Eu usei o da mais antiga, porque nessa temporada ele acabou jogando mais jogos, então dá para ter uma noção melhor de movimentação. Na última ele jogou menos, então o gráfico dele fica um pouco menos preenchido e um pouco mais pelo lado. O Cuca gostava de usar ele mais pelo lado. Mas eu acho que onde ele melhor rende é pelo centro, ali nas entrelinhas, como eu vou mostrar agora nesse vídeo, onde ele gosta de se movimentar e ele consegue ser muito bom e ágil ali no meio. Aqui nesse lance contra a Chapecoense dá pra ver ele aparecendo ali por dentro. E ele aparece entre as duas linhas de marcação e consegue pensar e agir muito rápido. Ele já dá o toque pro companheiro e já recebe na frente para finalizar. É uma coisa que ele faz com muita naturalidade e aqui ele vai fazer de novo, deixando o Hulk bem para finalizar. O gol acaba não saindo, mas é uma jogada que funciona muito bem e é algo que ele tenta bastante. Aqui nesse outro lance já, contra o Bragantino, ele domina a bola ali na entrelinha, vai ser marcado por dois, ganha a disputa e acaba abrindo para o lado no corredor esquerdo. Aqui mais uma vez contra o Grêmio, recebe ali pelo meio e resolve mais ou menos rápido a jogada. Então ele tem muito essa qualidade de receber na entrelinhas e ser muito ágil, né? Porque ali normalmente o espaço é pequeno, então você tem que ser um pouco ágil e ele é. Ele tem uma característica muito importante que é o domínio dele. Na tática eles falam que é o domínio orientado, que é o cara que já domina para o lado que vai ser a jogada, já domina sabendo o que ele vai precisar fazer. E ele é muito bom nisso mesmo, ele já domina driblando, abrindo a jogada, tirando o marcador, porque ele sabe muito bem o que ele vai fazer antes da bola chegar. Isso adianta muito e agiliza a jogada ofensiva do time. Outra característica que ele tem bastante é de mudar o corredor da jogada. Quando você fala um campo de futebol, eu vou até pegar o campinho aqui, você tem o corredor esquerdo, né, que é esse lado do campo, o corredor central e o corredor direito. Ele muitas vezes joga pelo corredor do meio e quando ele pega a bola, ele acaba invertendo o lado, né, ou mudando de corredor para abrir espaço na defesa adversária. E o Bragantino com o Coelho e com o Arthur faz muito isso. E é importante ter um jogador que joga nessa faixa do campo e que saiba fazer essa inversão de corredor. Outra qualidade que ele tem também é o chute de longa distância. E então até por isso ele costuma ser batedor de falta, batedor de pênalti e de cruzamentos, né? Ele cobra escanteios ou faltas do lado do campo. Então ele é um cara que tem essa qualidade também na bola parada e no chute de longa distância. Ele consegue colocar uma boa curva na bola, consegue colocar muito bem ela onde precisa em chutes de fora da área. Mais uma vez, jogando na posição de 10 ali na entrelinhas, acaba sendo importante ter esse tipo de qualidade, essa finalização de fora. Uma característica que alguns treinadores criticavam, por exemplo, o Guto Ferreira não gostava muito no jogo dele, é que ele não é tão forte fisicamente. Ele não é um jogador de um vigor físico muito grande, ele é um pouco mais magro, mas assim, eu acho que isso tem a ver também com a característica do jogo dele. É um cara um pouco mais frágil, mas também mais ágil por causa disso. Então, isso acaba sendo um ponto negativo se você pensar num jogador mais forte fisicamente, mas até um ponto positivo se você pensar em agilidade. Agora vamos para o campinho e vamos ver onde é que ele vai se encaixar nesse time. O Bragantino joga uma espécie de 4-4-2 na área que defende e um 4-3-3, né? Até 4, você pode até chamar de 4-4-1-5, né? Se você ou 2-3-5, né, com 5 jogadores mais na última linha, e eu acho que ele seria o 10 aqui, o jogador mais próximo do centroavante. Voltando, quando o time voltar, ele é o cara que sobra, quando o time atacar, ele é o cara que fica na entrelinha aqui junto com um outro meia. Eu acho que ele pode ser esse jogador, o Praxedes tem jogado nessa posição, mas eu acho que ele é até melhor para fazer isso, porque ele é um cara com mais características ofensivas e mais agilidade, né? Como eu comentei, ele é um cara que já pensa antes de receber a bola e já consegue virar rápido porque ele é bem ágil. Isso pode adiantar bastante as jogadas do Bragantino e fazer com que o time consiga ser ainda mais veloz na frente, coisa que o Barbieri procura muitas vezes ser e ele consegue entregar isso. Sem bola, eu acho que ele peca um pouco por não ser tão forte fisicamente para roubar a bola, mas eu acho que até por já ter jogado com o Sampaoli, tem uma certa habilidade para marcar sem bola e até pode aprender também um pouco
mas como se adaptar ao Bragantino, mas eu acho que ele pode se encaixar bem no time. Então é isso, esse é o Johan joga mais ou menos dessa forma que eu falei, claro que ele chega no Bragantino, vai se adaptar ao clube aqui, nenhuma aposta é certeza que vai funcionar, né? Toda contratação acaba sendo de certa forma alguma aposta, mas eu acho que é interessante, é um jogador que a parte da torcida do Atlético via um jogador muito bom que não foi tão bem aproveitado, outra parte via um jogador que, entre aspas, enganou no clube, como alguns gostam de dizer, e que era melhor que ele fosse embora. Eu acho que talvez ele não seja esse jogador, não. Eu acho que ele é um bom jogador, é um cara que tem características de jogo muito interessantes e que pode combinar bem com o Bragantino. Pode até não dar certo, mas eu acho que é uma boa aposta. O Bragantino empresta ele primeiro para depois pensar em comprar. Acho que faz sentido. A única questão que fica um pouco diferente é a idade mesmo. De resto, acho que é uma aposta que faz sentido, que casa com o clube gosta de jogar e acho que ele pode casar muito bem com esse time jogando ali como camisa 10. Então é isso, se você gostou, dá um joinha, se você não gostou, dá um joinha para baixo. E toda segunda-feira eu vou trazer um vídeo de análise aqui no DP Channel. Se você gostou, tem alguma dica, alguma opinião sobre isso, comente aí. E vai passando mais ideias sobre vídeos que eu posso trazer aqui. A ideia é trazer vídeos que falem sobre, às vezes, um jogador, às vezes um tipo de jogada, às vezes um problema que o Bragantino tem, mas sempre com uma visão um pouco mais tática, tentando trazer vídeos, lances e algumas outras estatísticas, informações que tem a ver com o jogo do Red Bull Bragantino. Então é isso, até o próximo RS Análises.